As conferências das mulheres cristãs deste ano abordará o tema do feminismo em contraposição à verdadeira feminilidade, ou seja, a feminilidade bíblica. O que é que a Bíblia fala a respeito das mulheres, né, e o seu papel. E este ano nós decidimos então tratar deste tema, que o título geral das conferências é Feminilidade Cristã e numa cultura feminista. E por que nós vamos falar, né, sobre esse tema? O ano passado nós tratamos sobre educação de filhos e dentre as palestras nós tínhamos a palestra sobre ideologia de gênero, o que é que estão ensinando aos nossos filhos nas escolas. E nós percebemos que a origem de tudo isso tem a ver com essa questão dos papéis da mulher, não é? Qual é o papel da mulher? E então o feminismo ele tem invadido as nossas igrejas e tem muitas mulheres que muitas vezes são feministas e não percebem, né? Eles estão numa cultura feminista e termina também levando essa mesma cultura para dentro da sua casa ou para dentro da sua própria igreja. Então, nós decidimos tratar sobre esse assunto para despertar as mulheres cristãs a respeito dele, para que elas pudessem perceber qual é o seu verdadeiro papel, o que é que a Bíblia e o que é que Deus, como Deus nos coloca nesta sociedade como mulher. Nesta conferência, o meu tema será Confrontando o Feminismo Evangélico. Parece até contraditório, né? Você falar em feminismo e evangélico. Mas, de fato, existe uma linha de pensamento em que os autores denominam, né, de igualitarismo, em que se defende que as mulheres elas são totalmente iguais, elas têm total igualdade em relação ao homem. E de fato, a Bíblia não ensina desse jeito. E além disso, os igualitaristas, que são considerados feministas evangélicos, eles não creem na suficiência da Escritura. A Escritura não é a única autoridade que vai definir o que é como deve ser. Eles defendem que a Escritura é mais alguma coisa. Eles pegam, por exemplo, textos fora do contexto para defender as suas ideias, ou pegam textos e terminam forçando esse texto para que possa defender aquilo que eles pensam. Nós entendemos que esse desvio bíblico em relação ao papel do homem e da mulher tem a ver com a questão da pressão cultural. A cultura nos impõe muitas vezes um modelo, não é? Em que às vezes não é nem de igualdade, é da mulher ser superior ao homem, e o que é que a gente percebe, né, nesse mundo é exatamente isso. E nós temos nos acomodado a essa cultura, nós temos recebido isso e deixado entrar dentro da própria igreja. O que você vê é de fato a igreja recebendo o mundo dentro dela, a sua cultura, a sua forma de pensar, como diz o apóstolo Paulo lá naquele versículo, quando diz que nós não devemos nos conformar com este século, ou seja, nós não devemos ter a forma, o modelo desta sociedade. E tem que ser o contrário, nós não podemos nos amoldar pela cultura, nós devemos nos amoldar pela Escritura. No dia 8 agora de março, houve a comemoração do Dia da Mulher, que a sociedade, né, comemora por conta das reivindicações, das conquistas das mulheres em relação aos seus direitos sociais e profissionais, de trabalho, direito ao voto. Então, conquistou, é legítimo comemorar. Agora, nós não podemos perder o foco, né, em relação ao que nós estamos comemorando, porque nós, antes de tudo, somos feminina e não feministas. Uma ex-feminista, autora do livro Feminilidade Radical, disse uma frase que eu acho fundamental, que a Bíblia, Deus, tem uma mensagem de igualdade em toda a Escritura. Nós somos igualmente pecadoras, homens e mulheres pecadores. Nós somos igualmente criados à imagem de Deus. Deus os criou, homem e mulher. Nós somos igualmente salvos pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Homem e mulher, não há grego, não há judeu, não há homem nem mulher, então nós somos igualmente salvos. Então essa mensagem de igualdade, né, percorre toda a Escritura. Agora, nós não podemos perder de vista as nossas diferenças. A Bíblia também é clara em relação às diferenças dos papéis do homem e da mulher. Ou seja, o homem foi criado para ser autoridade, para ser o cabeça da família. E a mulher foi criada para ser auxiliadora, ser submissa ao seu marido.
E essa questão da autoridade não se aplica apenas no casamento, é na igreja também. E nós perdemos muito isso de vista. Então nós devemos ter cuidado em relação a esse assunto e não muitas vezes falar, né, que ali era um contexto cultural, que ali era Paulo que era machista. Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, os complementaristas, né, que divergem dos igualitaristas, eles defendem que o solo é a Escritura. Eu vou me guiar pelo que a Escritura diz, não porque a sociedade diz, porque é contexto, porque a minha experiência diz isso. Não, é o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. Ela é o nosso óculos, nós vamos enxergar essa sociedade através dela. Então, a mensagem que eu quero dar para as mulheres em relação ao Dia da Mulher é isso. Percebam qual é a verdadeira feminilidade que a Escritura nos ensina. Nós fomos criadas do homem e para o homem. E tudo isso para a glória de Deus. Então quero aproveitar e convidar todas as mulheres a participarem conosco no dia 6 de abril das Conferências das Mulheres Cristãs. Nós estaremos em Santarém, na Igreja Batista Reformada de Santarém, no dia 6 de abril, que é um sábado, de 15 às 19. Vamos tratar desse tema. Em princípio, teremos a palestra da Maria Helena Costa, que falará sobre o feminismo e suas implicações. Ela abordará um ponto mais histórico de onde tudo começou e qual é a implicação hoje para as nossas vidas. Depois nós teremos o nosso tema, o meu tema, que falará sobre o confronto do feminismo evangélico. Nós vamos trazer algumas alegações feministas para mostrar qual é a contraposição bíblica em relação a essas alegações. E por fim, nós vamos ter a palestra com a Valdicélia Martins, que vai falar a respeito da verdadeira feminilidade. E aí sim nós vamos ver qual é o nosso papel como mulher, né, como feminina que somos, e a partir disso nós podemos exercer todo esse papel para a glória de Deus. Esperamos contar consigo nessas conferências e se não puder participar no dia 6 de abril, nós teremos uma outra no dia 4 de maio em Braga, na Igreja Cristã Presbiteriana de Braga. Às 14 horas estaremos também com o mesmo tema. Portanto, esperamos por si numa dessas conferências. Muito obrigada e até lá!